Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso 7º encontro do Programa de Saúde Mental da Evida, com Vida. Meu nome é Tatiane, sou assistente social da Evida e ao longo do mês de agosto estamos tratando de temas alternativos e integrativos voltados à saúde mental. Na semana passada, recebemos a professora Mônica Filizola, que falou para a gente sobre a prática da biodança e os efeitos positivos dessa prática na saúde mental. Eu quero reiterar que o Programa de Saúde Mental da Evida é aberto a todos os beneficiários da operadora e que a Evida oferece atendimento nacional de psicoterapia na modalidade online, por meio da Conexa Saúde, via Psicologia Viva e por meio do Instituto Caminhar de Brasília. E lembramos também que a equipe da Evida está à disposição pelo e-mail pqv@evida.org.br. O chat estará aberto para as interações e ao final da apresentação da Márcia, ela vai responder algumas perguntas. Mas, ao longo do bate-papo, vocês também podem fazer perguntas para ela. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Márcia Franco. Ela também é facilitadora de constelação familiar, facilitadora de constelação estrutural, mestre em Reiki e multiterapeuta. Ela é a psicóloga do espaço terapêutico Clarear Terapias Holísticas e desde já eu convido todos para seguir o Instagram, @clarear_terapias. E a Márcia vai falar para a gente hoje sobre meditação, equilíbrio das emoções e como lidar com estresse físico e psicológico. Márcia, muitíssimo obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Em nome da Evida, agradeço sua disponibilidade, seu carinho. Muito obrigada. E desde já eu passo a palavra e peço para você complementar a sua apresentação e falar para a gente o que é a meditação, os vários tipos que existem. Fique à vontade. Olá, tudo bom? Todos me ouvem bem? Só alguém me dá algum sinal, beleza? Então, eu tô aqui, tô nervosa, né? E tal, para poder falar para vocês, mas levando-se em consideração que a Fernanda Montenegro, né, tempos atrás, deu uma entrevista dizendo que ela até hoje fica nervosa quando vai estrear uma peça, quando vai entrar no palco, então tá tudo certo, né? Então, eu estou aqui para poder aceitar, né, aceitando o convite da Tati, né, que carinhosamente me chamou aqui para poder falar, né, um pouquinho sobre autocuidado e dando um foco maior na meditação, né, que é algo com que eu trabalho, né, a questão do autocuidado em suas múltiplas facetas aí, eu já trabalho já há algum tempo, né? Não vou falar quanto tempo, não, senão vocês vão fazer a conta da minha idade, né? Aí nunca mais vocês vão prestar atenção em nada, porque eu vou falar só fazendo assim, meu Deus, né? Brincadeira, tem 20 anos que eu sou psicóloga, tá, gente? Eu me formei com 5 anos de idade, óbvio, né? Então, né, tá tudo certo. E as práticas integrativas, né? Porque eu trabalho com várias delas, elas estão, né, na minha vida desde 2006, sabe? E aí a gente cada hora vem acrescentando uma, que uma vai complementando a outra, né? Vai dando mais curiosidade, e aí é muito bacana. Quero agradecer também ao Evida, né? Quero mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu jardim, né? Em especial minhas violetinhas que abriram. Amo planta, gente. E aí, eu tentei colocar esse painel bonitinho das meninas aí do programa Evida e tal, não deu certo e tal, então eu falei assim, tem que ter um painel bonitinho também. Então eu trouxe as minhas plantas que também servem como um movimento para a meditação. Vamos aqui que eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz, tá? E a qualquer momento que vocês queiram interromper, falar alguma coisa, vocês podem, tá? Eu só não vou conseguir ver vocês, eu acho. E aí eu vou falando, só me interrompe que eu pare e a gente conversa, tá? Então, assim, né? Esse é o tema que as meninas trouxeram aí.
né? E aí, meditação, a gente vem aí dentro dessa energia aí a glândula pineal, que tem vários estudos sobre ela, falando sobre como a gente, como ela faz com que a gente se conecte com o universo de uma forma geral, né? Tem pessoas que chamam de espiritualidade, enfim, tá tudo certo. Mas é essa conexão, mostrando que a gente não está só aqui circunscrito ao planeta Terra, a gente tem muito mais coisa aí para se conectar. E a gente muitas vezes se conecta sem saber que está se conectando. Então, e aí o seguinte, né? O que é autocuidado? Né? Vocês nem precisam ficar tentando ler, não, tá, gente? É mais uma cola para mim do que qualquer outra coisa. Tá? Mas, assim, né? Eu queria chamar a atenção de que autocuidado é cuidar de si mesmo. Né? E muitas vezes a gente esquece na correria do dia a dia, e quanto mais a gente se vincula à tecnologia, menos a gente está se cuidando. É engraçado isso, porque quando começou a surgir a tecnologia, os dois grandes argumentos, né? Um a favor era que as pessoas iam ter mais tempo para elas mesmas, né? E o outro contra que iria tirar empregos e tal. E a gente, os empregos acabaram se transformando, né? E a parte da conexão com a gente mesmo, a gente está mais conectado com a tecnologia do que muitas vezes conosco mesmo. Só que a vida vai chamando a gente para que a gente mude, para que a gente olhe para a gente, né? Nos mais diversos, das mais diversas formas, esse chamado é feito, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso parar um pouquinho, eu preciso, mas eu não posso. E vai ficando nessa correria até que muitas vezes, infelizmente, a doença vem, pega e chama assim, para, porque você precisa olhar para você mesmo, né? E a gente sempre vem chamando a atenção para que a gente cuide da gente mesmo. De que forma? Tem inúmeras formas, né? Então, separando aí em blocos só para poder facilitar, né? Então, assim, o autocuidado físico, né? Com que qualidade eu estou comendo, né? Dormindo, descansando, né? Estou me limpando, aí a gente com essa questão de coronavírus, enfim, né? Quanto que eu estou me exercitando, nas questões emocionais, né? O que eu estou pensando de mim, quanto que eu me autocondeno, né? Nossa, quando eu cometo algum erro, eu, nossa, sou uma anta mesmo, sou uma besta, enfim, e por aí vai, né? Quanto que eu não me perdoo, quantas culpas, dores, sofrimentos, traumas, né? Que vem trazendo, carregando aí como se fosse literalmente uma mala sem alça, né? Mas que incomoda pra caramba. Questões sociais, né? Como é que estão as minhas amizades, a amizade comigo mesmo, né? Eu estou me colocando na agenda para poder ser vista, ser cuidada, né? Em termos espirituais e energéticos, né? O relacionamento com o divino, né? O relacionamento com a espiritualidade, que não é necessariamente ter uma religião, né? Não estamos falando de religião, mas falar sobre a sua conexão com o mais alto, com o maior, com a natureza, com o nome que você quiser dar, com o universo. Aí, quando que eu devo cuidar de mim? Né? Sempre. Essa é uma resposta que a gente não deve abrir mão nunca, né? E não só quando as coisas ficam péssimas, né? Porque antes delas ficarem péssimas, elas ficaram esquisitas, elas ficaram mais ou menos, elas ficaram ruins, e aí sim elas ficaram péssimas. Eu me recordo de uma palestra que eu fiz sobre autocuidado, especificamente, e que esse foi o slide que mais impactou um amigo meu, né? Que as coisas, antes de ficarem péssimas, elas ficam esquisitas, mais ou menos, e ruins. E aí depois ele dividiu comigo, né, uma questão que estava acontecendo com ele, que estava no nível péssimo, e que ele, fazendo uma retrospectiva, ele falou, nossa, realmente, foi começando a ficar esquisito, e eu não dei bola, né? E aí, o que eu devo fazer para cuidar de mim? Né? Aqui eu trago algumas opções. Então, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico também, né? Sem resistências. Por que eu estou colocando isso? Porque eu conheço e lido diariamente com pessoas que têm resistência à psiquiatria, tá? Mas, às vezes,
o nosso tique-teco precisa de ajuda também, assim como a gente não tem resistência a tomar os glifage da vida, porque precisa auxiliar o pâncreas no processo dele de insulina, a gente também, né, quem tem pressão alta, né, tomar remédio diariamente e tal, para poder regular essa pressão e tal, às vezes o nosso corpo precisa sim também, né, de uma medicação psiquiátrica. Mas aí tem muita resistência com relação, mas aí eu vou ficar dependente pro resto da vida. Depende, às vezes sim, às vezes precisa, o seu corpo não equilibra sozinho, precisa de ajuda, né? O seu mental não equilibra sozinho, precisa de ajuda. Mas a maioria das vezes não precisa, tá? É por um tempo, e aí fazendo, obviamente, o acompanhamento psicológico, e aí não é uma questão de estar puxando a sardinha para o meu lado, pelo fato de eu ser psicóloga, mas é por ver isso, né, na prática, de que quando se faz o atendimento psicológico, né, quem está utilizando medicação, né, ele dá um salto enorme, tá? No progresso, no crescimento e na melhoria da pessoa. Massagem, escaldapé, vínculo com a natureza, e aí eu botei zoo aqui, que é para poder não esquecer, né, que muitas vezes a gente esquece de um passeio bobo, mas que é bem na natureza ali, que dá para fazer piquenique, que é o zoológico, né, mas também às vezes a gente está precisando simplesmente, para quem mora em prédio, por exemplo, descer e ficar um pouco lá no jardim que tem em frente ao bloco, né? E muitas vezes a gente não faz isso, não dá valor a isso, né? Música, né? Quantas pessoas vivem em total silêncio, gostam de música, mas nem se ligam de colocar uma música para poder relaxar, para poder, né, se cuidar. E aí eu trouxe só, né, aqui as práticas integrativas, elas são 29 hoje, né, devidamente cadastradas no site do Ministério da Saúde, tá? Que são práticas que auxiliam, são complementares, né? São integrativas, né? Ao tratamento médico, né? Elas não são alternativas, a gente não usa mais essa terminologia, porque não é escolher uma ou outra, né? Uma complementa a outra, uma se integra com a outra, né? Então, assim, acupuntura, e aí eu destaquei aquelas que são mais conhecidas, né? Porque a gente não vai entrar a gente só vai entrar em uma delas aqui hoje, né? Então, assim, acupuntura, aromaterapia, biodança, constelação, homeopatia, meditação, terapia comunitária, reiki, reflexologia, yoga, né? Eu não destaquei uma aqui, imposição de mãos, que no caso entra aí a questão do benzimento também, né? Para quem gosta. Então, assim, são práticas que estão disponíveis, são reconhecidas como saberes que podem auxiliar a gente a viver melhor, né? No processo de, literalmente, de autocuidado. E aí, vamos falar sobre meditação, né? Fiz questão de colocar essa imagem, porque quando falo em meditação, pelo menos para mim, quando eu comecei a ter um pouco mais de envolvimento com essa prática, né? A imagem era o Tibete, e aí no Tibete os monges tibetanos, né? Eles ficam geralmente de laranjinha e tal, e sentado no pé da árvore, de olho fechado e tal, se conectando, né? Com nada, né? Porque meditar também é ficar sem pensar em absolutamente nada. E, me desculpa, né? Essa é quase um autorretrato, tá bom, gente? Então, assim, né? É uma selfie, né? Pessoa ansiosa meditando, né? A exterior vem logo, porque eu não tenho o dia todo, tenho um monte de coisa para fazer, né? E eu acho essa foto maravilhosa, porque assim, né? É um olho fechado meditando, mas o outro está prestando atenção em tudo que está acontecendo, né? É uma orelha para baixo ali, no caso, relaxada, a outra está para cima ali, ativa. Meu Deus, o que é que está acontecendo, né? Eu não posso perder, né? No que é que está acontecendo, ouvindo ou vendo, né? Então, eu fico com os meus sentidos atentos, né? E o pensamento aqui, né? Vem, como se fosse, sei lá, um raio que viesse cair assim, pá, né? E
como é que fala? Estou em paz, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, quem quiser, óbvio, né, rapidinho, né, o que acha que é meditação? Ô, Márcia, só falando aqui que essa aí também é uma selfie minha, viu? Porque uma grande dificuldade que eu tenho, já tentei várias vezes, é fazer a meditação mesmo. Uhum. Então, e é bem isso aí, assim, da mente ansiosa, né? Aquela mente que pensa em mil coisas ao mesmo tempo e não consegue se conectar naquele momento para fazer esse esvaziamento de mente, né? Essa coisa que é necessária, ou não, né? Você vai dizer aí pra gente. E vocês, o que que vocês acham? Acho que ninguém quer falar, não, Márcia. Ninguém quer falar, não? Então tá bom. Também Então eu não vou consigo. seguindo. Opa, apareceu alguém. Opa, Também não consigo me concentrar, focar numa coisa não. É o Antônio Irineu Irineu falando. de São Luís, Maranhão. ah, e o que Bom que é? dia, Irineu. Oi? O Irineu está no Maranhão. Tô dando bom Ai, que dia para ótimo. ele. Obrigada pela Bom dia, presença. obrigado. Oi, Obrigado, bom bom dia. dia a todos. Bom Bom dia, dia. Só reforçando o que a colega falou falou, também não consigo me concentrar numa coisa que eu estou fazendo. Se eu vou à missa, eu estou passando mil outras coisas e ali quase não presto atenção no que o padre está falando. Não consigo me focar. Então eu acho que eu não consigo meditar. Vamos Obrigada, ver. Antônio. Maria Raimunda também quer falar. Fica à vontade. oi, bom dia. Eu sou Bom do dia. Amapá, viu? Oh, que legal. Eu tenho muita dificuldade de concentração, muita mesmo. Qualquer coisa me tira. Se você deita, se você se recolhe, mas se tiver uma gotinha, estiver fazendo aquele barulho, não consigo. Bastante difícil. Obrigada, Maria Raimunda. Hugo Leonardo, bom dia. Pode falar, Hugo. Acho que o Hugo desistiu. Vou passar para a Oi, Joana. tá? Oi, Estão me Hugo. Oi, ouvindo? Hugo. Oi, bom dia. Oi, bom Oi. Tudo dia. bem? Esse assunto eu acho muito interessante, né? Eu até já estudei um pouco a respeito disso aí, né? Eu não sei se a nossa palestrante conhece o termo neuroteologia. Você já ouviu falar, Márcia? Não. Não? A neuroteologia, ela estuda as respostas fisiológicas da meditação, da oração. É justamente sobre... É um tema bem interessante, né? Então, eu deixo essa dica aí, né, de pesquisa, para se aprofundar nesse tema. E já foi comprovado cientificamente, inclusive, Márcia, que essas práticas meditativas, elas provocam no nosso cérebro mudanças, né, que são a neuroplasticidade, né, e Sim. provocam bem-estar, alívio de ansiedade, estresse, como você tem falado aí. Então, já existe base científica para isso, viu? Às vezes a gente acha que a meditação é só para a pessoa ali fugir um pouco, tirar um pouco do estresse, mas já é comprovado cientificamente os seus benefícios aí, sabe? E Sim. vale a pena mesmo realmente você tirar um tempo para meditar, para refletir, né, sobre como é que está a nossa vida, as questões do dia a dia. Às vezes a gente deixa se levar muito por questões de trabalho, né? Então, às vezes é bom você refletir um pouco na sua vida como está hoje e aquilo que você pensa lá na frente, né, no futuro. Isso é meditar, isso é refletir, né? E isso traz benefícios, né, neurológicos para a gente, tá bom? Era isso. Obrigada, Hugo. Obrigada. Oi, Joana, bom dia. Oi, bom dia. Eu sou Joana aqui de Rio Branco do Acre. Eu gostaria muito de aprender a meditar, porque eu ando num momento de muita ansiedade. E às vezes a gente acha que meditar é ficar num canto rezando. Eu acredito que é uma coisa diferente, onde você, apesar de rezar ser muito bom, maravilhoso, mas eu acredito que a meditação é uma coisa diferente, né? Que mexe com a sua mente, com o seu corpo.
E eu gostaria muito de aprender a meditar. Eu estou num período de muita ansiedade, estou tomando medicação psiquiátrica, assim, estou com ansiedade muito alta. Estou ganhando peso, então acho que eu precisava ter alguma... Eu acho que a meditação seria um caminho para mim. Pisar no freio e melhorar um pouco a minha qualidade de vida. Bom, Joana, obrigada. Oi, Henrique. Oi, Tati. Oi, Márcia. Oi. Eu queria compartilhar também. Assim, eu acho que eu não sou bom para meditar igual a Tati falou, né? Que normalmente quando eu fecho o olho, eu sempre abro um para ver se alguém está meditando também, para ter certeza que eu não tô nem pagando o mico sozinho, entendeu? Mas é engraçado que quando eu vou dormir, que eu tô muito ansioso, eu fico repetindo uma palavra de foco, entendeu? Às vezes eu repito a palavra nada ou a palavra dormir para ela cortar os outros pensamentos, entendeu? Então eu vou tentando cortar as outras coisas para que não fique desenvolvendo, né, aquelas ideias que estão surgindo. E outro ponto também, eu não sei se você já ouviu falar daquele ruído marrom, né, que é o brown noising, que você coloca ele e aí ele fica tipo um barulho de vento, né, meio de areia, e aí ele te ajuda a dar uma focada, te dá né. Então quando eu tô muito ansioso, eu coloco esses ruídos, entendeu. Eu até falo, eu brinco com o pessoal que eu me sinto a Eleven do Stranger Things, né, que ela usa pra concentrar também, entendeu. Mas essas coisas, né, nos ajudam muito a dar aquela focada. E é isso. Joia. Obrigada pela contribuição de todos. Aí, Márcia, você pode seguir agora. Tá. Excelentes contribuições, né? Tem muitas coisas para falar sobre isso. Sobre essa questão e eu já vou comentar uma logo, que é essa questão do colega que falou que coloca algum barulho para poder, né, escutar, escutando barulho de vento e tal. A gente tem que ter noção e descobrir o que é válido para a gente. Tá? Isso é importantíssimo, porque não tem regra, né? A gente tem direcionamentos, tem, assim, sugestões, na verdade, né? De caminhos, mas cada um vai descobrir a sua melhor forma de meditar, como também de qualquer outra coisa, tá? Então, assim, por exemplo, tem eu devia até ter trazido uma foto disso. É como é que chama? Uma caixinha de areia, né? E que tem um gadanhozinho pequenininho, umas pedrinhas, e que as pessoas gostam muito de utilizar aquilo para poder relaxar, né? E fica ali arando até aquela areinha e tal. Aquilo ali me irrita profundamente. Acalma todo mundo que eu conheço, menos a mim. Tem um áudio também, que tem áudio com barulho de onda, né? Com barulho de vento, como o colega colocou, e com outros sons e tal. E tem uns com golfinho, é outro que me irrita profundamente. Quando eu trabalhei num voluntariado, aí os meninos sempre deixavam, né, no caixinha de som lá, deixavam esses benditos desse som de golfinho. Então, todo mundo gostava daquilo, e eu era a única que, o dia que era o meu plantão, eu falava, pode desaparecer com esse CD daqui, né? E até brincava com eles, falava o seguinte, e se deixar aqui, no dia que eu for trabalhar, esse CD vai desaparecer, porque isso é ruim demais, porque me irrita, né? Um barulho esquisito. Mas todo mundo achava lindo, tá com o barulho do golfinho. Ok. Então, a gente vai descobrindo aquilo que funciona para a gente. E aí, né, de novo a imagem aí desse meditador, né? E aí, perguntei para vocês, né, quais são as ilusões. Então, assim, é coisa de monge. Então, inclusive, tem que ser asiático, né, para poder meditar, porque o pessoal do Ocidente também não medita, né? Então, assim, é não pensar em nada, é ter a mente vazia. É difícil pra caramba, é impossível, porque minha mente é muito tagarela, né? Ficar 1 hora parado na mesma posição é algo impossível, vai dar dor na coluna, vai dar coceira, vai dar sede, vai dar fome, né? Preciso de um local específico, né? Teve alguém que falou.
sobre isso também, que prepara tudo e tal, não sei o quê, mas você tem um barulhinho assim, aí pronto, né? Esquece. E, no fim das contas, é algo que eu não consigo fazer. Então, assim, primeiríssima, né? Eu coloquei ilusões ali de propósito, tá? Porque a gente pode... tem meios da gente desfazer esses pensamentos que muitas vezes estão muito arraigados dentro da gente, né? No dicionário, o que é meditar? É um exercício espiritual que prepara para a contemplação. É uma prática de concentração mental que se propõe a levar, através de uma sucessão de estágios, para a liberação espiritual dos laços do mundo material, né? Didaticamente separando aí mundo material de espiritual, então, para você se conectar mais com essa questão mais espiritual, que é o que fala a outra definição também. Meditar é o quê? Contemplação. Eu quero frisar essa palavra pelo seguinte, uma terapeuta de Baritok, que é especialista em meditação, amo demais, é minha terapeuta também, né? E somos amigas. E ela, quando eu falei para ela que ia falar sobre meditação e tal, ela pegou e falou assim, meditar é contemplar, né? Então, assim, ouvir os pássaros, estar conectado com a natureza de uma forma geral, né? Olhar a lua, a gente teve uma lua cheia, linda, maravilhosa aí, né? Que o pessoal classifica de superlua e tal. Nascer e o pôr do sol, e a gente é privilegiado aqui, em caso, desculpa o pessoal que é de fora, mas, né, em Brasília, né, nosso pôr do sol é maravilhoso, né? Acompanhar o crescimento de uma planta, acompanhar a trilha das formigas e tal. O Djavan, inclusive, ele tem um relato dele de que um momento em que ele estava bastante tenso e que ele pegou e sentou embaixo de uma árvore lá na casa dele e tal, e a única coisa que o acalmou foi ficar olhando o movimento das formigas, né? O trabalho delas, de como elas estavam, né, caminhando, carregando as coisas e tal, e aí isso fez com que ele literalmente se acalmasse. Tá? E depois surgiu uma música depois disso, só que eu não lembro mais qual que é a música, infelizmente. Então, mas é um convite a contemplar a vida nos seus mínimos detalhes, né, que é o mesmo que os nossos antigos faziam, os nossos antepassados. Né? Aquela coisa de que, nossa, deixa eu sentar aqui no final de tarde, depois que jantou, enfim, e tal, e vou olhar para nada, né? E aí, se for bem no interior mesmo, ali, né, mascando o matinho ali no canto da boca, né? Mas é algo que a gente perdeu a forma de fazer, a gente se esqueceu, e meditar vem trazer a gente para lembrar disso, né? Eu e Tati, nós somos vizinhas, então, assim, aqui no prédio, de manhã cedo, os pássaros cantam, né? Maravilhosamente bem, é muito legal, assim, pegar, acordar e ouvir esses pássaros. E quantas vezes a gente esquece, tá na correria e tal, já levanta correndo e tudo, e a gente nem ouve que o pássaro tá cantando, né? Que é a manifestação da natureza. Essa natureza linda, maravilhosa, que está à nossa disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E tal, e que muitas vezes a gente esquece dessa coisa de contemplar. Então, assim, meditar é contemplar. E para a gente contemplar, a gente precisa estar no presente. A gente não pode nem estar pensando preso no passado, porque é assim que a gente fica, né? A conexão do depressivo é com o passado, além de uma certa rebeldia, porque eu queria que fosse assim, e a vida disse, vai ser do outro jeito, e aí a pessoa fica, né, rebelde com esse movimento da vida, né? Então, também é como se ficasse emburrado, sabe? Criança emburrada, que ninguém aqui foi na vida, né? Mas aquela criança emburrada aqui, tá, também não vou, também não quero saber, né? Depressão tem muito disso, né? E estar no presente também não é estar no futuro.
e que é o grande ponto da ansiedade, das crises de pânico, né? Que está tentando controlar algo que você não vai controlar. Mas a gente pensa que tem o controle, ou que precisa ter o controle sobre absolutamente tudo, e aí a gente fica sem estar no presente e fica, né, tentando controlar o futuro. E como não consegue, porque o futuro não se controla, né, é para se viver, é vida, né, então a gente acaba aí tendo essas crises, enfim. Então, assim, meditar é você contemplar e se colocar, para contemplar você precisa se colocar no presente. E aí, uma das dicas, né, no caso, eu vou ter foco na respiração, eu vou ter foco numa tela em branco, eu vou ter foco na palavra nada, 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 né, que alguém colocou aí, e tal, que é como se esse nada, nada, nada virou um mantra. Então, assim, eu posso ter um mantra, né, e existem vários aí, muitos mantras indianos e tal, ele criou um mantra para poder relaxar e se concentrar e tirar a atenção de outros lugares. Então, é onde eu crio foco. Alguém falou de estar num lugar, tudo preparado e tal, aí começa a ouvir, de repente, barulho de uma água pingando, né? Se vier aqui na minha casa, por exemplo, vai ouvir sempre barulho de água pingando, porque eu tenho uma fonte, né? Então, ela vai servir como isso. Lógico que barulho de água pingando da torneira é realmente irritante, porque a gente sai pensando um monte de outras coisas, a conta para pagar e tal, tem vazamento, etc. E tal. Mas a mesma água que pinga da torneira, a gente pode pegar e ser, né? Essa questão da fonte, que é também algo que pode também auxiliar para a gente relaxar. Eu queria que vocês olhassem com riqueza de detalhes para essa imagem. Olhem para essa imagem. Esse é um ipê amarelo, que nessa época agora, aqui em Brasília, floresce absurdamente, né? Aqui no meio do cerrado, fica tudo seco, tudo assim, a gente não tem praticamente verde nenhum aqui, a gente está há mais de 100 dias sem chuva, né? E aí os ipês vêm e com a sua exuberância e florescem nesse período. Tem ipê rosa, ipê branco e ipê amarelo, né? Então, a gente está na época do ipê amarelo. Essa foto foi tirada ontem, tá? Por uma amiga minha que a janela dela dá para esse ipê. Então, assim, eu gostaria que vou ficar em silêncio aqui um pouquinho para que vocês possam olhar para esse ipê. Ok? Alguém quer falar? Só 2 depoimentos, se for o caso. Alguém quer falar sobre como se sentiu olhando para o IP? Eu posso falar alguma coisa. Sim. Olhando para a imagem, logo no início do tronco, eu acho que eu estou enxergando um gatinho amarelinho. Não sei se é o caso. Tá, também não sei. É isso. Mas como que você se sentiu olhando para esse IP, olhando para esse gato, na verdade, que você achou aí? Agora, como um todo, cara, isso é um relax, eu gosto de olhar para a natureza. Nós temos muito IP também aqui em Manaus, eu sou de Manaus, né? E tem de várias cores, né? Eu acho, mais ou menos isso aí. Então, onde eu tenho um pequeno sítio, eu tenho IP também, ele está bem, bem florido, assim. Mas é uma foto bem relaxante, bem gostosa de olhar. Eu adoro ver essas coisas. O verde também me chama muita atenção também. É mais ou menos isso aí, doutor. Ok, obrigada. Mais alguém?
Só para descontrair, o Sérgio depois tem que mostrar esse gatinho pra gente, viu? Porque eu não tô achando gato, não. Eu também não achei, não. Eu estou aqui olhando, grudado na tela, não achei o gato, não, mas tudo bem. Ô, Mas Posso, Márcia, alguém quer falar? eu posso Eu repetir vi só um alguma coisa pouquinho. Ele fica parecida bem aí. assim no início do tronco. Entendeu? Ele tá Tem uma eu linha parecendo encontrei, é o bem da aqui. logo. Alice. Beleza. Um Eu gatinho ou achei uma duas coruja, não sei o que araras. é. Rapaz, Incrível, gente. mais alguém quer falar sobre como se sentiu? Eu fiquei olhando aqui essa imagem e eu fiquei tentando imaginar a pessoa que tirou essa foto aí, o privilégio de olhar pela janela e ver uma Uhum. imagem dessa, né? Não é qualquer pessoa hoje em dia, né? Em meio às correrias do dia a dia, você conseguir tirar uma foto dessa da sua janela, para mim é um privilégio, sabe? Eu tomo café da manhã ouvindo passarinho aqui. Olha que eu moro numa área central de Manaus e eu acho difícil numa capital, numa cidade grande, você no centro da cidade conseguir tomar café ouvindo os passarinhos. Eu também me sinto privilegiado também. Verdade. Então, gente, o que vocês acabaram de fazer aí, achando, né, arara, depois eu vou olhar direito essa foto, porque eu não achei bicho nenhum, né? Mas, o que vocês fizeram? Vocês fizeram uma mini meditação. Pararam tudo o que vocês estavam fazendo para poder olhar, para poder contemplar a natureza, contemplar uma foto. O quanto que a gente olha a foto hoje e nem para observar foto. Ah, deixa eu ver, ficou boa, não, ficou, tem foco, não tem foco e tal, né? E quanto que foto revela de como a pessoa está se sentindo. E aí os benefícios da meditação, né? Ajuda o controle da ansiedade, que eu já falei, aumenta o nível de concentração e foco, que foi exatamente o que vocês acabaram de fazer, né? Auxilia no combate da depressão, de sair do padrão do passado, né? Da ansiedade, sair do padrão do futuro, ficar mais no presente. Reduz a frequência cardíaca, então, assim, isso é comprovado, tá? Eu sou exemplo disso, tá? Quando eu tive Covid e uma das questões da Covid que ficaram como sequela para mim foi a arritmia cardíaca, né? Então, coração, eu tranquila, do jeito que eu tô aqui, meu coração batia 110, 120, tranquilo, né? E aí, eu comecei a meditar para poder, nos momentos em que ele dava um revés, traz aqui, eu começava a meditar e tal, para poder baixar a frequência cardíaca. E baixava para 88, 80, 70, né? Cada dia é um dia, então, assim, cada dia tem dia que a gente consegue mais, tem dia que consegue menos. E hoje em dia eu não tenho mais, né? Essa sequela, graças a Deus, tá? Melhora a qualidade do sono, né? Porque você relaxa por completo, né? E reduz os níveis dos hormônios do estresse, né? Estresse, ele é necessário na vida, mas quando ele chega... porque tudo primeiro a gente estressa para depois a gente acabar tendo movimentos. É um movimento natural nosso. Mas quando ele fica ali no pico, a gente adoece. E a ideia não é essa. E aí, quais os tipos de meditação? A gente tem a meditação não guiada, que é você no comando. Então, eu vou pegar e vou parar aqui e vou ficar prestando atenção na minha respiração. Eu fico, né? Eu mesma dou os comandos para mim. Agora eu inspiro, agora eu seguro um pouquinho, agora eu expiro e tal. É uma forma? É. Para quem não tem costume com meditação, né? Eu sempre sugiro fazer uma meditação guiada, né? No YouTube tem as mais variadas, e eu sempre falo, comece com aquela que for mais curtinha. Tem meditação de 5 minutos, começa com essa, né? Porque se a gente é muito agoniado para fazer, não adianta pensar que a gente vai relaxar uma hora, porque não vai, né? Então, 5 minutinhos, a gente começa a ir aprendendo, né? Vai se doutrinando, vai se educando para isso. E tem vários aplicativos também. No final eu dou algumas dicas de o que fazer, de alguns aplicativos também que eu uso.
O que você vai fazer para meditar? Primeiro, uma posição confortável. E aí, o que é posição confortável? A maioria das vezes, a gente fala em posição confortável, que é para estar sentado e tal, de perna cruzada, que nem a figura do monge, né, que eu mostrei aí para vocês. E aí, consequentemente, sentado, coluna ereta, e aí não é encostado no encosto da cadeira, né, porque aí vai melhorar essa circulação de energia, porque a gente vai meditar, vai mexer com energia. Mas pode meditar deitado? Pode. O que é mais confortável para você? Né? Vou meditar e vou dormir? A maioria, principalmente quando não se tem costume, vai acabar dormindo, tá? Mas, por exemplo, hoje eu consigo meditar e medito deitada. É a melhor posição que eu acho. Né? Eu, particularmente, tenho preguiça de meditar sentada. Né? Medito quando está com um monte de gente e tal, não sei o que, não tem como ficar. Mas se eu estou sozinha, a maioria das vezes eu vou meditar deitada. Tá? Tem cadeira de meditação, tem almofada de meditação, tem esteira de meditação. Né? Próximo slide eu mostro para vocês. Você pode usar, eu quero preparar o meu ambiente assim, mais zen e tal. Isso fica literalmente a gosto do freguês. Então, assim, quero usar incenso, eu quero usar vela aromática, eu quero usar algum aroma, né, alguma essência e tal. Então, também fica a critério. Quero colocar música de relaxamento em paralelo a essa meditação guiada. Geralmente, as meditações guiadas, elas têm uma musiquinha de fundo. Um local calmo onde não será interrompido. Isso aí, acho que é o grande ponto, porque é um momento seu para você mesmo. Né? A gente está falando de autocuidado, usar a meditação para se cuidar. Então, onde você não vai ser interrompido, onde você possa ser você, onde você possa estar com a melhor pessoa desse planeta, com você mesmo. Olhos fechados. Por que a gente sugere olho fechado? Para ter uma melhor conexão consigo mesmo, para não ficar prestando atenção nos estímulos distrativos que tem em volta. Até mesmo uma planta, né? Eu estou falando com vocês aqui, eu estou com o meu ambiente de plantinhas aqui atrás de mim, mas eu tenho planta na minha frente também, tem um pé de boldo empolgado aqui. E aí, por exemplo, ele tem folhas as mais diferentes folhas, né? Então, se eu pego e quero fazer um outro tipo de meditação, que não é ficar contemplando a folha, né? Que pode ser uma meditação, ficar contemplando a planta, e tal, mas se eu não quero fazer esse tipo de meditação, estar de olho aberto vai me atrapalhar. Então, de olho fechado, eu consigo mais conexão. E o fundamental, ter boa vontade, ter intenção, ter querer, e uma coisa que eu não coloquei aí, mas que eu estou me lembrando agora, que é persistência. Né? Se não tiver persistência, a gente não vai ficar igual aquele cachorrinho lá, né? Meditação, né? Paz interior vem logo. Né? A cada dia é uma sucessão, é um estágio, depois outro estágio, com muita calma e tranquilidade. Aqui são as cadeiras, né? Cadeira, banquinho, almofada de meditação. Depois eu mostro para vocês a minha, que não está aí. No modelo dela não está aqui. E aí, quais são as sugestões para iniciar a meditação? Né? Tem um aplicativo que chama Meditopia, tá? Que é gratuito. Ele tem meditações, tem uma mensagem diária e tem uma meditaçãozinha diária também, que todo dia muda. Tá? A de hoje, por exemplo, foi com foco na respiração. Meditações de 5, 7 minutos. Tá? E se você quiser, né, pagar, você tem acesso a mais outras coisas lá dentro do app. Né? Tem o app do Mãos Sem Fronteiras, né, que vocês já tiveram uma palestra aqui com o Caixeta, e ele é uma das pessoas que trabalha com Mãos Sem Fronteiras. Eu conheci a partir dele. E a meditação que eles fazem é uma meditação muito legal. Eles fazem um desafio dos 5 minutos. Né? Que é literalmente para você meditar por 5 minutos. E dia desses eles estavam até comemorando
uma quantidade, não sei quantos milhões de minutos de meditados no planeta, né? Porque o app vai registrando e eles têm esse registro. Foco na respiração. Marcinha, só te interrompendo, foram Diga. 5 milhões de minutos meditados. 5 milhões. 25 milhões. Nossa, que delícia. Obrigada. Tá? O foco na respiração. Essa é a que mais se fala, tá? E que pode, para quem nunca fez, né, começa a fazer por 2 minutos, né, por 3 minutos, depois vai se autodesafiando para ir aumentando. E como que é esse foco na respiração? É você prestar atenção na sua inspiração, em como que o ar entra pelo seu nariz, né, por onde que ele passa, por onde que você sente que ele passa, tá? Segurar um pouquinho a respiração, sentir um pouco essa tensão de estar sem respirar. Depois, expirar pela boca, também prestando atenção nessa saída do ar. E a pausa para uma nova respiração. E aí eu vou convidar vocês para fazer, já estou vendo a Tati experimentando ali, né? E aí eu vou conduzir vocês nessa, né? A gente vai contar até 4 para cada estágio, tá? Então, numa posição que esteja confortável para vocês, fechem os olhos, que é para vocês poderem focar melhor na própria respiração, né? Teve alguém que falou aí que fica, né, com o olho aberto, prestando atenção no que os outros estão fazendo e tal. Então, assim, fecha, porque, né, não tem ninguém olhando, literalmente. É só você, esse é um momento seu, né? Henrique, fecha o olho, Henrique. Tá? Então, assim, inspira, enche o peito de ar, segura, solta pela boca, segura. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Solta, 1, 2, 3, 4. Pausa, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Solta, 1, 2, 3, 4. Pausa, 1, 2, 3, 4. Podem respirar normal, abrir seus olhos. Essa é uma meditação que vocês podem fazer. Vocês pararam um pouquinho para prestar atenção no seu próprio ciclo de respirar. Coisa que a gente faz todo dia, o tempo todo, e que a gente esquece de prestar atenção. Escaldapés é uma sabedoria dos nossos antigos, em que pegavam ali a partir de um dia muito cansativo e tal, pega uma bacia com água ou balde, quem não tiver bacia, bota lá uma água quentinha, chama escaldapés porque é água quente, não é água fria, é água quente, tá? Lógico, né? Daquilo que é possível e tal. De aguentar, né? E aí coloca, tem pessoas que colocam sal grosso, tem pessoas que colocam ervas, aí você escolhe, né? Eu geralmente sugiro sempre colocar ervas aromáticas, né? Então, alecrim, né, que é a erva cheirosa, manjericão, que é a erva cheirosa, para quem gosta do cheiro do boldo, eu gosto, né? Então, também dá para fazer, mas, né, essa coisa de pegar e aí não é fazer o escaldapés vendo o Jornal Nacional, né? É um momento seu,
né? Então, fazer o escaldapés naquele momento ali de você pegar e sentir aquele calor, né? Sentir essa movimentação dessa energia que tecnicamente, o que o escaldapés faz? Ele vai tirar essa tensão da cabeça e vai diluir, né, na água, né? A água é um excelente condutor de energias. Tem o Vipassana, né? O Vipassana é uma meditação também, ela é uma meditação do desafio, né? Porque eles têm módulos, eles ensinam como meditar, e aí, no caso, o foco na respiração é uma das técnicas que eles utilizam e tal, mas o Vipassana, ele tem um desafio de que as pessoas estão tão desconectadas que precisam se conectar novamente. Então, eles têm programas de 10 dias em que se tem silêncio. Ninguém fala com ninguém e é só para meditar. Então, tem meditação de manhã, guiada, meditação de tarde, meditação de noite. E nos momentos em que as pessoas se encontram, elas não podem olhar olho no olho do coleguinha. Por quê? Porque a gente também conversa pelo olhar. Então, é todo mundo olhando para baixo para poder olhar para si mesmo, né? Eu que sou uma pessoa extremamente tagarela, óbvio que nunca me desafiei aí para um negócio desse, né? Mas eu tenho amigos que foram e assim, nossa, maravilhoso e tal, altos elogios. Do que eles falam, dá vontade de ir, mas eu não tenho coragem, porque eu tenho certeza que eu não vou ficar 10 dias calado, né? E tal, mas bem legal. Templo budista, e aí essa é uma dica especificamente para quem mora em Brasília, tá? O templo budista daqui, ele tem, fica na 315, 316 Sul, né? Além de festas maravilhosas no mês de agosto, né? Tá tendo aí, de comilança, óbvio, né? Mas ele tem também cursos de meditação, né? Então, tem um curso mais aprimorado e tem um curso mais para quem não, para iniciante também, é muito legal. E eles fazem a meditação do templo budista recitando mantras em japonês. Então, assim, um dia que eu fui lá me conhecer, aí eu falei, então, eles até dão um livrinho lá e tal, mas eu não leio japonês, sem nada de japonês, enfim, e tal. Peguei e falei, bom, vou pegar e vou ficar em silêncio aqui, vou ficar só me conectando com o que eles estão dizendo, porque é um mantra também, né? E foi simplesmente maravilhoso, foi muito, muito bom mesmo. E tem meditação com cores também, que utiliza a cromoterapia. A cromoterapia é uma técnica energética em que a gente vai trabalhando com as cores, cada cor tem uma vibração, né? E, na verdade, inclusive, eu vou fazer a meditação com vocês, vai ser sobre uma meditação com cores, né? O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui sobre meditação, espero ter conseguido, é de desmistificar essa coisa de que é difícil, é impossível. Ela não é, ela é desafiadora, óbvio, por quê? Porque a gente não convive numa sociedade que nos convida a parar e olhar para nós mesmos, né? Convida muito a estar conectado com o externo, mas a meditação faz justamente o convite desafiador ao contrário, né? De olhar para dentro. Vai ser complexo? Vai. Mas vai ser gratificante? Garanto que vai ser, né? Mas a gente vai conseguir chegar a ficar, por exemplo, 1 hora pensando no nada? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que isso não seja empecilho para que você experimente 5 minutos de meditação todos os dias, tá? A minha experiência com meditação. Eu não sou a meditadora, como essa minha amiga que falou, né, que trouxe essa palavrinha, né, que ela pediu para falar para vocês, no caso a Juliana, a Salima, que ela pediu, né, falou, meditar é contemplar. Ela é uma meditadora daquelas, assim, que se aprofunda mesmo, ela já saiu daqui do Brasil, ela foi para a cidade de Assis, onde nasceu, né, e viveu Francisco de Assis, na Itália, para fazer a meditação lá num local onde dizem que Francisco de Assis fazia suas meditações, tá? Não é o meu movimento, né? O meu movimento é de fazer as minhas meditações aqui com as minhas plantas, é fazer a meditação quando eu desço embaixo do bloco, é fazer a meditação
no meu espaço, auxiliar outras pessoas a entender que meditação não é algo que a gente não pode alcançar, a gente pode. Agora, a perseverança precisa andar junto. Vai ter dia que a gente vai meditar e vai sair assim, zen, voando e tal. E tem dia que a gente vai falar assim, eu acho que não fez diferença nenhuma, mas tenha absoluta certeza de que fez. Tá? Às vezes as coisas acontecem de uma forma bastante sutil na vida da gente, e a gente está tão sem parar para prestar atenção nas outras coisas, que a gente não percebe. E aí, que é o que eu sempre falo, o sol nasce todos os dias sem tocar banda de música, sem fazer alarde, né? Ele sai um raio, daqui a pouco outro raio, daqui a pouco outro raio, daqui a pouco ele está lá em cima, né? Então, a natureza, ela está aí à nossa volta, fazendo o trabalho dela magnífico, né? E que nos sustenta aqui nesse planeta também, e nos convida a fazer essa meditação, essa tranquilidade junto com eles, tá? Aí eu queria saber se tem... Aí, Tati, você me diz se eu faço a meditação agora para encerrar ou se tiver alguma pergunta, algum comentário e depois faço a meditação. Aí você que me diz, até por conta do tempo. Tá, a gente está com o tempo. A gente está com o tempo bem curtinho aqui, né? A gente só tem 5 minutos para a gente finalizar. Queria só complementar a informação da Márcia, que lá no templo budista, a meditação ocorre na nave todas as quartas-feiras, 19h30. E aí aberto para iniciantes e para as pessoas que já fazem a meditação. Mas a gente está recebendo vários elogios aqui, inclusive estou recebendo no WhatsApp, pedindo o link da palestra de hoje, do bate-papo de hoje, para compartilhar com os amigos. Então, informar para vocês que logo em seguida, quando a gente finalizar, a gente vai subir esse tempo hoje para o link do Instagram, e aí vocês vão poder compartilhar por lá. Eu acho que a gente pode tentar fazer, Márcia, uma coisinha mais... Você acha que 3 minutos dá? Sim, 2 minutos? Essa é rápida, tá? Eu trouxe também, no caso, né, que eu falei do foco na respiração, né, a contemplação da natureza aí, que eu trouxe a foto para vocês e tal, e essa é a meditação com cores para quem gostar, né, para quem tiver facilidade de imaginar a cor, né, a maioria das pessoas tem, não é todo mundo, mas enfim, aquilo que eu falei, cada um vai experimentando para poder ver qual que é o seu caminho. Tá? É na base da experimentação mesmo. E aí, então, eu vou convidar vocês para poderem fechar os olhos, respirar fundo, e imaginar uma luz azul bebê no alto da sua cabeça. Imagina essa luz, que é uma luz que tranquiliza, e essa luz vai envolver todo o seu corpo. Ela vem envolvendo devagar. Então, ela desce, essa luz azul bebê desce pela sua cabeça, envolve todo o seu couro cabeludo, envolve a sua face, e aonde ela vai encontrando tensão, ela relaxa. Essa luz envolve toda a sua cabeça. Desce mais um pouquinho e envolve seu pescoço. Na frente, atrás, e se instala nos seus ombros. Essa luz desce pelos seus braços, envolve seu cotovelo, envolve seu antebraço, envolve todas as suas duas mãos. E relaxa. Do seu ombro, ela desce pelas suas costas. E onde encontra tensão, ela relaxa. Desce pelo seu peito, pelo seu abdômen. E onde encontra tensão, relaxa. Essa luz azul bebê envolve todo o seu quadril, desce pelas suas coxas, envolve seus joelhos, envolve
sua perna, seus pés. E nesse momento você está todo envolto numa luz azul bebê. Respire. Sinta o ar. Sinta o envolvimento dessa luz em todo o seu ser. E no seu momento, você pode abrir os seus olhos. Voltar para cá. Gratidão a todos vocês por essa oportunidade, gratidão, Tati, pelo convite, gratidão aí a todos os comentários, todos os aprendizados, né? Espero ter contribuído com vocês. Seu áudio está fechado. Estou falando aqui com o microfone fechado, gente, desculpa. Quero agradecer a Márcia, dizer que foi um momento incrível hoje, assim, que a gente percebeu realmente que é possível meditar, né, com essas dicas e com essas técnicas aí que você explicou para gente. Convidar todo mundo que está aqui com a gente para seguir a Márcia nas redes sociais. O Instagram é @clarear_terapias. E o Instituto funciona aqui em Brasília, no Sudoeste. E o telefone para contato e agendamento de sessões de meditação é o 999709434. Na próxima semana, o tema será a fisioterapia e como ela pode ser uma aliada ao controle da ansiedade e do estresse. E lembramos também que as sessões de estimulação neural estão acontecendo todas as quartas-feiras na sede da Evida em Brasília, das 14 às 16h30. Das 14h30 às 16, perdão. Das 14h30 às 16. Os atendimentos são por ordem de chegada. E informar também que os vídeos dos encontros de julho e agosto estão disponíveis no canal do YouTube. Compartilhem com os amigos. E antes da gente finalizar, fazer aquele convite para a gente abrir as câmeras, para a gente fazer aquela foto, aquele registro, postar nas redes sociais, marcar a Evida, marcar o Clarear _terapias. Vamos lá? Vamos todo mundo abrir a câmera. Fazer aquela foto bem bonita. Vamos lá, deixa eu fazer aqui aquela... Roberto, tira aí umas pra gente. Isso, eita, todo mundo sorrindo. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença e participação de todos. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigada, Márcia. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ótima palestra.